Bom, doutor Luiz, aqui nós vamos fazer perguntas talvez cômodas e perguntas também que você possa considerar incômodas. Mas nós vamos fazer, que é o papel da comissão. E... Eu responderei com maior conforto, não tem problema, não existe pergunta incômoda. Okay. E como é que fala? Nós não vamos, não é um debate, né? São perguntas que você responde. Então não tem objetivo de ficar buscando contraposição, a não ser em função de fatos que de repente fala assim, tem certeza porque alguém falou isso ou aquilo. Tá? Bom, podemos iniciar, professor? Então, por favor, como sempre, você tem a primazia do primeiro questionamento. Eu tenho a impressão de que talvez valesse a pena uma apresentação. O doutor Luiz fazer um breve relato, né, para dar uma visão sua de como os fatos representaram para a Cobrasa. Bom, precisamos ver, situar em três situações diferentes. Quer dizer, a comissão de fábrica, que teoricamente foi da Cobrasa, estou falando em termos de Cobrasa, nós, um mês ou pouco, problema de tempo aí vai ser complicado, são 48 anos atrás, então haja a cabeça, hein? Quando o Zé Ibrahim e o João Cândido solicitaram a formação da comissão, que chamava o Grupo dos 10, que depois, mas na verdade era uma comissão de fábrica. E ele no filme até fala que o Cândido fala das 16, o Zé Ibrahim também, 16 reivindicações, que eu não lembrava que número era, mas na verdade eu levei para o papai, que era o presidente da empresa, mas eu era encarregado dessa área, e foram aceitos todos. Quer dizer, é evidente que problema de salário não estava nas reivindicações, porque eram reivindicações específicas da Cobrasma, quer dizer, do funcionamento da Cobrasma, eventualmente da Braseixo, mas basicamente Cobrasma. Então tinha problema de cooperativa de crédito, tinha problema do clube, tinha problema de relacionamento, tinha problema de engenheiros que dificultavam a sindicalização de empregados contra a nossa orientação, que a nossa orientação sempre foi a de deixar sindicalizar, até incentivar a sindicalização dos empregados. Na época era, eu não sei se ainda, não hoje, mas se naquele momento ainda a Cobrasma era que tinha a maior porcentagem de funcionários sindicalizados, porque sempre foi orientação, aliás, da presidência do Velho era essa, quer dizer, não tem que se dirigir o funcionário para cá ou para lá. Ele quer sindicalizar, ele vai sindicalizar. Isso é um problema, e até é saudável porque facilita o diálogo com o próprio sindicato. Então, a posição de comissão de fábrica, que era uma das questões básicas da época, até então não se falava em movimento revolucionário, movimento nacional, nada disso. Uns 15 dias antes, por aí, é como eu disse, o tempo aí pode variar um pouco de mês, 15, 20, mas enfim, eu fui chamado pelo chefe do serviço de informação do 4º RI, que era o capitão Lamarca. Ele me chamou e perguntou, colocando-se numa posição extremamente engraçada, porque eu nunca tinha ouvido falar nele, não conhecia nada do movimento de resistência ou do que fosse, mas ele se colocando numa posição muito mais radical do que a minha, ou de qualquer empresário. Então, ele queria saber se os empregados estavam abusando, se não estavam. Eu não entendi muito bem, mas aí ele disse, não,
é porque nós estamos preocupados. Eu digo, mas o senhor viu alguma coisa com relação com o Brasma? E ainda contei para ele, falei, nós acabamos de constituir um grupo chamado Grupo dos 10, está funcionando muito bem, meu relacionamento com o Zé Ibrahim é o melhor possível, não tenho notícia, a não ser de reivindicações gerais de todos os metalúrgicos ou de todos os operários, não tenho notícia nenhuma de algum movimento, não tenho nada de informação, eu só estou querendo saber. E aí ele me pediu duas coisas que na época pareciam normais e que evidentemente hoje eu estranharia. Mas hoje eu tenho 76 anos de idade, na época eu tinha 28. Ele disse, você pode me dar a planta da fábrica? E com os lugares essenciais, quer dizer, o que é importante, o que para a fábrica, o que não para. E eu levei algum tempo, eu não tinha isso, alguém preparou, mostrando para ele que os pontos vitais era, óbvio, a primeira subestação, essa era fundamental, e depois o centro telefônico, tinha uma distribuição especial para cada oficina, que poderiam ser desligados por oficinas, se fosse o caso, sem ser na própria subestação. E o resto, olha, o resto não tem grande segredo, porque é uma fábrica muito grande, com ruas e acesso livre em todas as áreas. Passou, aí veio o dia da greve. Aí depois, mas eu não liguei a ele, nada, eu continuei achando que seria ele, mas não procurei também, porque estranhamente o que nós resolvemos foi o seguinte, bom, vamos conversar com o Ibrahim. Conversamos com o Ibrahim, isso parou 10h30, 11 horas da manhã, não sei se você lembra a hora exata, por aí, né? E, bom, parou, não fizemos nada, até a hora e estavam deixando entrar e sair gente, quando foi 1 hora ou 2 horas da tarde, aí fecharam os portões. Aí eu comecei a procurar o Ibrahim para falar com ele, para saber a reivindicação, porque a gente perguntava o que é, as pessoas disseram, não, isso veio depois. Eu nunca vi ninguém fazer um movimento para depois mandar a reivindicação. Então nós ficamos parados, esperando, porque ele disse, não, a reivindicação é depois. Aí apareceu um negócio engraçado, que aparece um pouco no filme, nem sei quem é, você talvez lembre quem seja, que dizia, não, a negociação tem que ser aqui no pé da Cajarana. Bom, mas primeiro não sabia onde é o pé da Cajarana, que a diretoria não sabia onde era, estava no pé da Cajarana. Se eu não me engano era na PE, né? Era na equipamentos, lá na fábrica de vagões. Não tenho certeza. E aí o doutor Alberto Pereira Castro disse, eu vou lá. Eu ainda disse, Alberto, não sei se vai adiantar, porque o Ibrahim, eu senti o Ibrahim até meio sem graça, porque, como que ele diz, puxa vida, nós começamos um diálogo, não faz nem uma semana, e agora acontece isso. Então eu fiquei achando que ele estava meio vendido, mas não achei que ele estava articulando nada. E acho que não articulou tudo também, não foi ele. E aí foi lá e voltou sem nenhuma reivindicação. Continuou na dúvida. Para surpresa nossa, nós comunicamos só da Delegacia de Trabalho aqui em Osasco. Foi o único comunicado da diretoria para algum órgão governamental, comunicamos a Delegacia de Trabalho aqui em Osasco, que estava parado. Qual é a reivindicação? Não tem reivindicação. Aí chegou, 1h30, 2 horas, chegaram os procuradores do trabalho, aí da Delegacia de Trabalho de São Paulo. Perguntando para nós se tinha alguma solução. Eu falei, bom, não tem solução porque não tem reivindicação. E conversaram também com alguém na fábrica, não sei com quem, e saíram sem nada. Não tinha, ainda não havia nada de reivindicação. Bom, continuamos o dia inteiro até que
sei, 8h30, 9 horas da noite. O Coronel Marques, que acho que era secretário de segurança, era ele? Acho que era. Era o Coronel Marques, não era? Eu não me recordo quem era o secretário de segurança. Eu acho que a Coronel Marques ligou para lá, querendo falar com o presidente da companhia, e avisando que estava havendo um movimento que nacional não tinha a menor ideia, não sabíamos de nada, porque nós estávamos lá dentro, trancados, não trancados, porque para nós tinha liberdade total de entrar no prédio, estava livre. Em nenhum momento cercearam qualquer movimentação dentro do prédio. Aí o velho perguntou para mim, você sabe de alguma coisa? Eu falei, não estou sabendo de nada. Você ouviu alguma coisa? Eu falei, não, estava aqui junto, todo mundo, não ouvi. E que eles estavam vindo para Osasco para fazer ele não falou invasão, mas para acabar com a greve na Cobrasa. Achou estranho, porque partiu veio uma ligação do secretário, acho que ele não era secretário de segurança, não. O Gaia, o responsável... Não, aí o general Gaia era o delegado do trabalho. É o delegado do trabalho. Não, ele estava fora, ele não participou. Ele mandou o procurador do trabalho que veio, né? Quando veio ter greve, é isso? Delegado. Não foi o delegado de Osasco que foi. Veio gente da delegacia de São Paulo. De São Paulo. É. Aí é o delegado... Não, mas o Gaia não veio. O general Gaia, eu fui estar com ele 2 dias depois lá na Martins Fontes. Aí nós ficamos com medo. Porque eu disse, bom, mas ele vai fazer o quê? Nós não sabemos nada. Entre ele falar e chegar, e a tropa chegar, aí chegou a Polícia Federal. Aí chegou no prédio. E aí o delegado, não sei o nome dele, eu me lembro bem a fisionomia, mas não lembro o nome dele. Mas são 2 ou 3 delegados, disseram, nós vamos conversar com eles. Nós disseram, não vai adiantar nada, porque vocês 3 não vão resolver nada. Vocês não vão reivindicar para nós, vão reivindicar para vocês. Bom, não pode deixar que nós vamos. Foram sozinhos, pela rua, porque não entrava por dentro, e foram lá para o portão principal da então rua da estação, que era pegada lá onde era o escritório o antigo escritório da fábrica, né, que era a portaria principal. E aí nós ficamos sabendo que houve alguns incidentes. Mas tudo, a nossa posição era ficar sabendo o que estava acontecendo, porque nós não estávamos lá. Enquanto estava lá a Polícia Federal, aí de novo liga, aí eu não sei quem ligou, um coronel qualquer, que eu não sei, falou de novo que estava já em Osasco, que o município estava ocupado e que ele iria mandar a cavalaria para frente da Cobrasa. E se nós achávamos que dava para negociar, não tem como negociar, não temos acesso. Eles não deixam entrar nem sair e não reivindicaram. Eu não posso dizer, nós vamos conceder isso ou aquilo, porque não houve reivindicação ainda, não tinha havido ainda. E ainda não houve, depois houve. Eu me lembro que o velho ficou muito preocupado e ainda falou com o Roberto, falou, olha, você que está mais na fábrica, esse negócio de invasão, eu fui advogado do Sindicato dos Bancos, nas greves, e greves aí já vai lá para trás, né? É complicado, você precisa tomar cuidado porque eles não vão discriminar quem é, quem não é. Mas aí não teve muito o que fazer, quando nesse momento, antes, veja bem que as coisas estão acontecendo muito parecidas, mas foi aí. Nesse momento liga o Júlio Debrichinski, que eles estavam presos todos, se prenderam, vamos dizer assim. Quem que era Júlio? É o chefe do Departamento de Controle de Qualidade, o engenheiro.
Porque, por isso é que eu acho que o negócio, até o Lamarca não sabia direito o que estava acontecendo. Porque com todas as coisas feitas, o centro telefônico, que era em frente à tal bomba de gasolina, que eu vou descrever o caso agora, era só mudar de endereço. Em vez de ir na bomba e no centro telefônico, cortava tudo, cortava a comunicação. E aí ficava muito mais complicado para a fábrica, para a direção, quem quisesse, tá certo? Não fizeram. O Júlio Debussy dizia, nós somos 40 ou 50 pessoas aqui numa sala do escritório do controle de qualidade e nós estamos botando arquivos e coisas na porta porque eles estão ameaçando fisicamente essas pessoas aqui, eram mestres e engenheiros. Nós dissemos, bom, agora começou violência que não tinha. Até então não tinha havido violência, a não ser o problema de se fechar o portão. Nisso, ele liga de novo e diz, olha, eles estão pondo fogo aqui em frente, na bomba de gasolina. E eles da janela que estavam, eles vão derrubar a bomba, vão quebrar a bomba. Não sei se alguém estava forçando, o que estava acontecendo. No filme eu fiquei sabendo que o Groff travou o manete, sei lá como é que chama aquilo, e ele não conseguiu tirar. Porque a intenção naquele momento era mesmo tentar pôr fogo lá. E pegaria. E lá tinha o depósito de modelos de madeira. Se pega fogo ali, é um inferno. Aí queima, era uma fogueira mesmo. Mas não conseguiram. Aí, quando isso está acontecendo, eles avisaram, a tropa vai entrar. Nisso desceu, eu e o Cantuária. Eu desci até a porta e o Cantuária, que era o diretor de engenharia, eu conhecia a fábrica como ninguém, porque eu tinha sido chefe da oficina de vagões, na época do seu tempo. Eu corajoso para burro. Ele chegou e foi no carro do Corpo de Bombeiros, porque nós avisamos aí por isso que estavam tentando pôr fogo na bomba. Então veio um carro de bombeiro. E o carro de bombeiros, então a cavalaria entrou, não sei a ordem, porque aí eu não estava lá assistindo. Aí o Cantuária foi no carro de bombeiros para dizer onde era a bomba de gasolina. Mas chegou lá, não tinha fogo, mas a tropa estava entrando atrás. Bom, entrou, ocupou as várias fábricas, o pessoal saiu. Aí eu liguei pro velho e falei, pai, o negócio está complicado, porque estou vendo um monte de gente que não tem nada a ver com nada, para não dizer a maioria, indo presa. O que eles vão fazer? Eles estão prendendo todo mundo. Eles não diferenciaram, prenderam todo mundo. E não aceitaram que a gente, nós, da direção, ou os engenheiros, dissesse, não, esse aqui não é, esse é chefe, esse não é, esse é engenheiro. Não, a única coisa que eles aceitaram eram os engenheiros saem fora, ou os chefes ou engenheiros, eu não sei se foi uma coisa ou outra, mas enfim, saem para fora e fiquem aqui, não deixaram sair também. E foram enchendo caminhão. Aí foi que papai ligou para o governador e disse, olha, eu estou preocupado, porque a força pública está levando uma quantidade imensa de funcionários nossos que não tem nada a ver com o que aconteceu, dito por quem estava lá dentro. Quer dizer, que aí o pessoal já tinha saído de lá e tinha contado mais ou menos, e dito que era uma minoria ativa, mas a maioria concordando, mas minoria ativa. Mas não era o caso de prender todo mundo, e a gente sabia que prender ali era complicado, porque sei lá o que eles iam fazer. E o governador disse, não,
se houver mais alguma violência, mas falamos, pera, mas como mais alguma violência? Se houve a violência, já houve. Não tem que ter mais alguma. Depois nós soubemos que estavam na porta da Cobrama 3 secretários do Sodré, meio não disfarçados, mas olhando, vendo o que estava acontecendo. Então, mas aí parou. No dia seguinte, cedo, parou, morreu o Cobrasma, aí eles continuaram tirando gente que estava escondido. A maioria se escondeu de medo, claro. Não era escondeu porque era ativo ou passivo, o que for. Escondeu de medo, não sabia o que ia acontecer. Então tinha gente escondida no trilho, até perigoso, porque tinha gente escondida no trilho da ponte rolante, tinha gente que se ficasse mais 3 horas e morria asfixiado no túnel de areia embaixo da fundição. Quer dizer, isso foram aparecendo, não eram muitos, mas foram aparecendo pessoas desse tipo, quer dizer, funcionários que estavam se defendendo, na verdade estavam se defendendo, não eram, nem, pelo menos que eu saiba, nenhum deles era ativo ou não. No dia seguinte, continuou o movimento, mas aí é engraçado, o outro turno entrou e parou, estava parado. Eu pulei um pedaço aqui que é importante pelo dia seguinte. Papai, olhando da janela do escritório dele, uma hora chegou e falou, vem cá, o Alberto me diz uma coisa, olha, tem um camarada que pulou ali dentro daqueles tanques de óleo baiano, que tem atrás da forjaria de Desbaste, tem 2 tanques de óleo baiano, e que, entre outras coisas, não pega fogo. E papai ficou com medo, no acervo de advogado, ele ficou com medo e falou, eles vão botar fogo nesse tanque aqui, que atrás, colado no prédio. E avisou. Aí e o Alberto falou, não pode deixar que esse óleo não pega fogo. Que é um óleo grosso, ele não consegue. Por uma coincidência impressionante, foi reparado e tinha na sala do papai um agente da Polícia Federal, que olhou e viu também, viu que não pegava fogo, não falou nada. Falou pro ar, alguma coisa. Isso no dia. No dia seguinte começou o movimento da Braseixos. Eu não sei se foi pela forjaria ou não, se a forjaria parecia cobrada, mas eu não lembro. Ainda era cobrada, mas a forjaria voltou a trabalhar. Ela voltou no dia seguinte e trabalhou. E quem tinha entrado nos tais óleos, nos tanques de óleo, estava com um esparadrapo no braço e uma camisa cor-de-rosa. E ele foi trabalhar com essa mesma roupa. Então identificaram. E aí é que nós ficamos sabendo que era o Barreto. Foi a primeira vez que eu ouvi falar no Barreto, foi aí eu ou qualquer outro lá, como participante de movimentos, etc. Porque ele repetiu a roupa e ele estava com um esparadrapo, uma bandagem branca, grande, que ele deve ter, não machucou lá, não, ele deve ter se machucado antes, sei lá. E aí esse agente avisou alguém, ou a polícia já estava lá, mas eu não sei, aí não sei porque nós procuramos aí não nos meter. E eu continuava procurando Ibrahim, mas aí não achava mais. No dia seguinte eu não conseguia falar com ele, eu queria saber o que era, né? Porque saía a notícia, aí veio a notícia no dia seguinte que a Mannesmann tinha parado, outras fábricas de Osasco estavam parando, porque a Braseixos também não tinha parado na véspera. A Braseixos parou no dia seguinte. A Abramover estava parando, a Lonaflex, Barreto Keller. A Barreto Keller parou no mesmo dia que nós, não parou no dia seguinte também, né? E aparentemente a nossa preocupação estava, nós pedimos para o Roberto Luiz, inclusive, procurar a Polícia Federal, que era o chefe do RI, e tentar verificar a lista, para saber quem estava lá, para poder tentar a gente fazer
uma triagem por conhecimento de convivência, de saber como era a pessoa, como funcionário, como tudo. E 90% eram funcionários que não tinham a menor, vamos dizer assim, o menor indício de ser bagunceiro, o que fosse. Na época, para nós, era bagunceiro. Quer dizer, não havia... Aí e foi solicitado aqui que ele falasse com o pessoal da Polícia Federal, dizendo que aqueles empregados, aquela lista que eles apresentaram, a maioria deles não tinha nada, não ia ter... Ah, mas você não sabe isso aqui? Bom, não eram empregados que... E não sei se foram soltos todos ao mesmo tempo ou não, mas foram sendo soltos. Da Polícia Federal. E não se ouviu mais falar nada, a não ser as consequências depois. Aí eu cometi, o que você duvidou que eu ia falar, e vou falar, eu cometi uma das grandes injustiças da minha vida. Nós fomos convocados pelo General Gaia para uma reunião na Delegacia do Trabalho. Estava o ministro Passarinho, o General Gaia, o Rui Barreto da Barreto Keller, eu, tinha mais alguém que eu já não lembro mais quem era, e tinha algum representante, acho que o interventor de Osasco estava lá, porque ele dizia, bom, mas não... Falei para o General Gaia, falei, mas o interventor, como ele chegou ontem, o problema seria... Como eu gostava muito do Zé Ibrahim, eu queria saber o que tinha acontecido com ele. Eu disse, mas não é melhor ter alguém que saiba o que está passando aqui, porque esse interventor chegou ontem em Osasco, ele não conhece o que está acontecendo ou o que estava acontecendo. Certo de que o movimento ainda era trabalhista, tá certo? Baseado nisso, chega o secretário-geral Gaia e fala, o cardeal, o arcebispo, o Agnello Rossi está aí fora. Eu falei para o general Gaia, general, ministro, me desculpe, mas o assunto aqui é entre governo, empresa e operário. O padre não tem nada a fazer aqui. E criei um ambiente muito chato eu fui pedir desculpa, eu fui a Campinas pedir desculpa, depois foi o Agnello Rossi, que era um santo quase, coitado. Mas eu desconhecia o episódio do padre Gautier, porque tinha havido naquele dia. Então ele, na verdade, ele foi lá porque até era a parte interessada, porque tinha um padre que tinha sido preso. Mas nós não sabíamos. Que trabalhava na Brasília. Que trabalhava na Brasília. Pois é, mas até então a gente sabia que tinha um padre trabalhando lá, tudo, mas nós não sabíamos que ele tinha sido preso. Então, a minha reação disse, bom, mas quem vai padre? Só faltava chegar, ele era estudante na época, mas só faltava dizer, olha, está aqui o presidente da Uni. Eu falei, mas não vai entrar mesmo. E o que estudante tem que ver com a conversa aqui, né? Era um negócio de estudante padre. Bom, aí o menino saiu, falou com ele e tal, não disse que eu... Ele não ficou sabendo que fui eu. Ficou depois, porque eu fui falar com ele, disse fui eu quem foi delicado. Que era melhor, no momento, deixar mais diretamente as partes e tal. Mas foi uma injustiça feia minha. Eu me arrependi e pedi desculpa. Tive a oportunidade, graças a Deus, tive a oportunidade de pedir desculpa. Mas basicamente, daí para frente, tudo o que aconteceu foi nós soubemos pelo jornal. Na cobrada não aconteceu mais nada. Eu vim encontrar com o Zé Ibrahim em Genebra, em Bruxelas, naquela feira brasileira que houve lá, teve uma feira de produtos brasileiros, e aí ele me contou um pouco da história, que eu desconhecia totalmente a história de fora, tá certo? Aí começaram a aparecer as ligações, que era Marighella, Mamata, não sei o quê, então foi bom, estava totalmente fora.
nem pelo que eu saiba, aliás, tenho certeza hoje, nenhum diretor nosso nunca teve ligação nenhuma com nada. Quer dizer, com nada que tivesse relacionado ou a repressão ou a ação, nenhum nem outro. Quer dizer, eu brincava muito com o Alberto Pereira de Castro, dizendo, eu falei que você está influenciando esse povo aí, porque eu sei que é o diretor da fábrica, mas era brincadeira. Mas nunca... Eu só ouvi falar em Lamarca quando saiu no jornal. Eu não sabia quem era. Não, Lamarca eu conheci, mas estou falando Marighella, por exemplo, que era o chefe e tal, só quando saiu no jornal. O Lamarca eu entreguei tudo para ele. Eu estava com a fábrica na mão, inteirinha, a planta, detalhe, tinha tudo. Ele disse que estava incumbido de fazer a segurança daqui, já tinha feito do Bradesco. Eu disse, bom, não vou pôr em dúvida, vou dizer, apresento suas credenciais, não dá dentro do quartel, é capitão. Quando ele fugiu do quartel, ou saiu, não sei como é que foi, eu não lembro direito, sei que ele saiu com um caminhão, sei lá, é que eu fiquei sabendo quem era. Eu falei, bom, eu era um prato cheio para ele. Mas ele foi extremamente amável, mas reacionário para burlar a conversa. Não, tem que acabar com isso, não pode deixar, não pode... Claro que estava... Eu, bestão aqui, entrando. Essa que é a história que eu participei. Não sei se tem mais coisa, vamos ver o que vocês têm de dúvida aí. Bom, doutor, nós temos, assim, Espinosa, fica muito à vontade, professor, fique à vontade, mas como a gente tem todas as informações que vêm, que o golpe vinha sendo gestado bem antes, né? A greve é uma reação, na verdade, ao golpe militar, né? A Cobrasma, né, o grupo Cobrasma era um grupo estratégico, né, no desenvolvimento, inclusive. Uma das perguntas, né, o grupo Cobrasma, né, tinha alguma relação com o golpe militar? Nenhum. Com o golpe de quando? Com a construção do golpe militar em 64. Não, papai era diretor da Faculdade de Direito e nós fomos a passeada 19 de março. Nós, eu, ele, muitos alunos, até foi um movimento organizado na faculdade. Eu estava recém-formado, dentro da faculdade formou-se um grupo que ele foi junto para encontro lá na Praça da Sé, mas nada. Cobrasma jamais participou. O que era essa foi do dia 19 de março? 19 de março. O que foi essa passeata? Foi a passeata do família. Passeata da família. Marcha com Deus pela família, é isso. Pela liberdade. Mas vocês participaram, mas não tinha nada a ver com... Não, nada. Papai era professor, era o diretor da Faculdade de Direito. Bom, o Osasco nesse período sempre foi um palco de movimentos populares. A empresa era consultada pelos governos militares com respeito a manifestações que aconteciam aqui em Osasco, aqui na região? Não tinha. Nunca houve consulta, e era comigo, não. Nunca houve consulta. Havia as reuniões. Não, inclusive, eu vou contar um negócio aqui que é difícil porque morreu todo mundo já. Mas o Fleury investigou seriamente a minha vida, achando que eu era de esquerda por causa da minha visita ao Lamarca e da minha atitude na federação, na Fiesp. Não em 80, em 67.
houve uma reunião do famoso Grupo 14, que você lembra, que era quem decidia os aumentos de salários, e nós chegamos a um acordo com os sindicatos. Não existia nem Lula, nada, era com o Joaquinzão e o Argel. E chegamos a um acordo. E o Delfim não gostou. Então ele mandou um recado para a gente recorrer para o tribunal. E eram 17 sindicatos, o grupo 14 eram 17, mas enfim. E eu liderei o movimento e pegou. Foi a primeira vez que houve uma rebeldia dentro da federação. Eu disse, não, o governo é parte. O Ministério Público do Trabalho pode recorrer. Se o governo não gostou do acordo que nós fizemos, porque vai inflacionar, vai não sei o quê, o Ministério Público recorre. Nós não vamos recorrer, nós concordamos. E pusemos em votação. E ganhamos por um voto. Dentro do grupo 14. Sou lei de ganhar por um voto. Na Fiesp também foi assim. E aí obrigou o governo, o Ministério Público a recorrer. Porque no tribunal eles conseguiam derrubar. Reforma. Mas eu falei, não, nós temos acordo, gente. A palavra está dada. Não há a menor possibilidade de abrir mão disso. O Tchabaldo veio falar, o Chico Vilela veio falar, eu falei, não tem conversa. Baseado por essa atitude, que eu não sei como ele ficou sabendo, ou se ficou sabendo ou não, o Tuma, muito mais tarde, já quando senador, ele me contou que o Fleury encheu a paciência dele a meu respeito, ele me conhecia, e ele dizia, mas você está louco? Ele disse, não, ele vivia no Lamarck, vivia por uma vez. Ele vivia com o Lamarck, não sei o que eu falei. E na Fiesp pegou um pouco a minha candidatura, teve muito velho que achava que eu era de esquerda. Mas por quê? Porque eu sempre dialoguei. O papai tinha uma coisa que ele sempre dizia, se é para ter um negócio, para ganhar, como ele tinha sido advogado, os banqueiros, e sentiu como é que banqueiro age, ele dizia, se é para ter um negócio, que para ganhar dinheiro preciso sacrificar os operários, eu não quero. Ou eu consigo remunerar razoavelmente, que não vai ser bem, nunca, mas enfim, mas baseado no salário, se é esse o negócio, vai viver assim, eu não quero. Eu nasci ouvindo isso. E sempre pensei, e sempre dialoguei. Bom, até em caminhão de som eu subi, vocês sabem disso. Isso, eu não... Se é uma coisa que eu não deixo é de falar. E falo a verdade, porque... Não... Luiz, fale. Me diz uma coisa, o Grupo Cobrasma, em algum momento, durante o governo militar, ele recebia orientações do Ministério do Trabalho para reprimir qualquer manifestação dos operários da fábrica? Nunca recebeu. Pelo contrário, a única vez que houve foi no dia da greve, em que aí a palavra foi textual. O Coronel Marcos falou, nós vamos intervir no município de Osasco. O município de Osasco estará sob intervenção. E aí ele comunicou, nós vamos invadir a fábrica, não perguntou opinião, não perguntou se estava de acordo, se não estava, ele comunicou. Foi a única vez. Nunca mais alguém me perguntou, ou ao velho, ou quem quer que seja, que eu saiba, nunca mais pediu para a gente fazer isso ou aquilo, do ponto de vista de relacionamento de capital de trabalho. Que eu saiba, nunca houve. A Cobrasma, quando da invasão e da retirada dos funcionários, então não teve ninguém que ficasse ali meio que fazendo uma triagem, nada, esse vai, esse não vai. Tentamos fazer, isso é que eu disse agora, a única coisa que eles deixaram foi os chefes, se eu não me engano agora, vocês talvez saibam até melhor que eu, deixaram os chefes de departamento, ou mestres, acho que mestre, chefe de departamento, não apartaram, mas não deixaram sair, ficaram lá porque eles queriam perguntar não sei o quê, isso é a Polícia Federal, né? Que ela fazia e depois mandava para o caminhão da Força Pública. Mas não perguntaram a opinião de ninguém. E não aceitavam, não perguntaram, significa que não aceitavam, né? Tanto que foi quando o papai pediu para que o Roberto Luiz interferisse e tentou falar
com o governador, falhou, acho que de noite, mas aí ainda era muito cedo, porque eu não tinha ideia de quanto, que tinha muita gente que não tinha nada a ver, para não dizer a maioria que estava lá, não tinha nada a ver com nada. Estavam presos gente da melhor qualidade. Nunca, não deixaram a gente fazer triagem. A nós, nem da diretoria, nem do RI, não pudemos fazer triagem nenhuma. Deixa eu voltar mais um pouco, né? Durante a gente tem informações, né, do próprio de levantamentos que foram feitos, que nós tivemos várias empresas, né, para citar um exemplo, o Grupo Ultra, por exemplo, nós tivemos empresas que financiaram o golpe militar. A Cobrasma foi uma dessas empresas? Não. Pergunta para o Albertino, ele conheceu o velho. Não daria de jeito nenhum. Não contribuiu? Nada, nem ele, nem Cobrasma, nem eu, nem ninguém. Nunca. Nem de forma indireta? Nunca participou no IPES, nada, no INPES, né? INPES que chama, nada. Nunca participou. Nem de forma indireta? Nem de forma indireta. A gente tem informação do tipo, olha, a Cobrasma Nunca. Sustentava os cavalos da cavalaria? Imagina, nunca. Nunca. Nunca teve. Nunca. Infelizmente o Banco Mercantil teve, mas nós não. O Banco Mercantil era do irmão do papai e nós não éramos mais nem sócios, eles tinham brigado. Mas nós não. Infelizmente. É inteiramente verdade. Como que a Cobrasma lidou com os trabalhadores depois da greve? Que tipo de relação passou a ter a partir daí? Nos primeiros momentos, evidentemente. Foi uma relação complicada. Eu me lembro que foi um negócio complicado. Começou a haver, aí entre os próprios empregados, aí foi complicado. Porque misturava mestre, engenheiro, não sei o quê, e a gente não sabia se ele estava discriminando, se estava demitido porque participou, porque não participou. O Roberto mesmo não sabia direito o que estava vindo, porque vinham os pedidos. E aí nós dissemos, bom, todo e qualquer empregado que sair daqui, a partir de hoje, vai ter que ser indenizado normalmente. E nós começamos a procurar o pessoal que sumiu, inclusive as famílias. E você deve saber disso, a Cobrasma indenizou todo mundo. Se não indenizou é porque não achou. Que a ordem que eu dei foi indeniza todos os funcionários ou familiares. O único que não recebeu foi o Ibrahim. Ele só recebeu no processo. Ele tinha processo em andamento? Não tinha. Eu abri o processo para ele depois, quando ele já estava... Mas porque eu não encontramos ninguém dele aqui. Provavelmente, olha, eu estou falando... Aí, Albertino, por probabilidade, porque eu me dava muito bem com ele. Uma das coisas que eu pedi para o Roberto, procura o pessoal. Se não achar, indeniza a família e pede recibo da família. Agora, não sabia, olha, isso é novo para mim, eu não sabia que o Ibrahim não tinha recebido. Depois que ele foi expulso, ele já estava na Europa, ele mandou a procuração para mim, eu abri processo. O interventor do sindicato foi o representante dele no processo, e daí a Cobrasma, ele ganhou o processo, a Cobrasma não recorreu. Pois é, a ordem nossa era indenizar. Eu não estava lembrado, mas a ordem era era pagar as indenizações como se tivesse sido demitido sem justa causa. Eu sei que houve muita empresa que demitiu por justa causa. A Cobrasma não houve nenhum caso. Se houve, me diga. Você não tem ideia de quantos um chutômetro que teve que proceder dessa forma porque não encontrou a pessoa? Teve que... procurar a família? Não. Acho que o Roberto talvez tenha. Eu não tenho ideia. Mas foi um número expressivo? Ou não foi muito grande não, mas não, porque o pessoal de alguma forma se acabava sabendo para onde foi. O Cândido é um, que eu acho que foi indenizado diretamente, não estando morando em Osasco. Ele como assim, foi embora e largou para trás e vocês procuraram? O pessoal, alguns fizeram isso.
Outros vem aquele problema do pessoal querer demitir, aproveitando o embalo. E aí nós começamos a segurar porque nós percebemos que não era por incompetência, era porque não gostavam, coisa que vai. Então nós começamos a ter que segurar os mestres e engenheiros para não entrar no jogo deles. Mas era difícil, às vezes você entra, né? Acaba. Antes da greve, né, essa pergunta eu fiz pro Roberto e ele não conseguiu responder. Mas assim, era comum, né, isso foi dito aqui pelo Roberto, o próprio Albertino confirmou, que era comum as empresas consultarem como um atestado de antecedência, alguma coisa, funcionários que entravam na empresa. Agora, nós tivemos acesso, eu vou até deixar contigo uma cópia, mas nós tivemos acesso consultando lá o arquivo do Estado, a uma solicitação da Cobrasma, em 65, logo depois do golpe, mas antes da greve, de informações de trabalhadores, funcionários da empresa. Né, acho que quando eu fui lá te visitar, acho que eu fiz menção a isso. Você falou. E aí, tem uma lista com 18 nomes. Quem assina é o Roberto. Pois é, aí é que tá. Isso aqui é uma iniciativa é o que eu te disse na minha sala. Havia consultas, mas não sabia como, certo? Mas sabia que o pessoal consultava, que até por uma questão de prudência. Na época você não tinha outros meios, você pedia atestado de antecedentes. O Robertinho deve saber qual era o documento. Tinha que ter atestado de antecedentes. Atestado de antecedentes, e a gente fazia consultas às empresas. E os últimos preços. Para quem entrava. Para quem entrava. Então, mas nesse caso essa lista é de pessoas que eram ativas, que estavam trabalhando. Que aí tem por exemplo, o Otaviano, o Inácio Gurgel. Bom, eu não conheço ninguém, né? O Gurgel. Está aqui o João Batista Cândido. E já era funcionário. Já. Eu te falei, ele foi presidente da cooperativa de consumo. De consumo. Isso na lista. Quem mais está na lista? O Inácio, o Otaviano. Os conhecidos. Que eu lembro assim, é o Cândido. O Cândido, o único que eu conheço, o Roberto Unger. Quem é o Roberto Unger? Brasil? Não, ele era da fundição ali no. Como é que chamava? Quem é? Roberto Unger. Roberto Unger trabalhava na macharia, parece. Da fundição. Esse nome eu conhecia. Não, conhecia, mas dava como inventor depois. Na fundição manual. Então é daí que eu conheço. Robertão. Fundição manual, Albertino. Ele trabalhava na fundição manual. Se o Roberto não soube responder, eu posso te garantir que eu muito menos. Não porque são membros da comissão? Não são candidatos à comissão? Não. Os candidatos à comissão eu lembro mais ou menos quem é. A comissão do Grupo dos 10, o Cândido era membro. Cândido, ele negociou Otaviano. comigo. O Otaviano também é. Mas ele negociou e foram eleitos. Nós não intervimos na eleição. Eu lembro que não dei nada contra ele, nem contra o Albertino, mas o chefe pessoal é danado, porque eles também têm umas broncas próprias. Eu me lembro que quando eu resolvi aceitar o Grupo dos 10, o pessoal torceu um pouco o nariz, porque os mestres, o pessoal mais antigo, você conhecia bem como é que era. Claro. Eles não acharam que estava certo, porque na verdade eram sugestões para assuntos internos que ia se meter com eles, né? O realismo vai além do rei, né? E não... Charito, não conheço ninguém. Só o Cândido, tá vendo que realmente é o que vocês lembraram? O Inácio. O Inácio era da macharia. O Inácio não está aqui, tá? Inácio Teixeira Gurgel.
Mas em 60... Espera um pouquinho, mas então... 65 essa lista. Mas está errado, a comissão é mais tarde. Não, é. É 65? 65. Eu achei que A era comissão era 6 anterior meses da antes da... greve. Eu sei, mas eu cheguei a me reunir com eles. Quem organizou a comissão, depois que eu saí, foi o Alberto Pereira de Castro. Pois é, ele queria um grupo de trabalho para conversar com ele. Mas ainda não era na forma de comissão do grupo dos 10, aquela história que apareceu depois. Eu achei que era muito mais próximo da greve. Mais próximo quer dizer 6 meses, um ano antes. Eu trabalhei lá até 66. Não tinha comissão. Tinha. Já tinha Mas, sido ó, eleita a segunda. Formal. Formal. Eleição em todas as sessões. 65 eu não estava no Brasil, eu estava nos Estados Unidos. Foi o seu tio, que era da Braseixos, O Rubens, que é meu primo. O Mário Carvalho de o Jesus. Mário Carvalho de Jesus, O seu Rubens, tio, que é meu primo. e Ele é meu primo. seu primo, né? E o... Bom, em 65 eu não estava no Brasil. E eu não pude, porque eu estava nos Estados Unidos estudando. Não, mas se era uma orientação. Ah, não é não. E eu não, nessa época eu não mandava nada. Não mandava nada. Aí eu não era ninguém. Não, mas você ficava bem De perto de quem repente, mandava, né? de repente eu estava na lista. Ah, não, não é orientação do papai, não era. Não era, isso é coisa, não era. Isso é coisa mais, o velho não faria, para escolher coisa de fábricas, não. Não se envolvia. Não. Depois que... bom, a greve, evidente, como você falou, trouxe consequências, né? Criou uma relação criou. mais difícil. Criou entre eles mesmo, houve um problema, aí ficou principalmente na fundição. Eu me lembro que o pessoal da fundição é que ficou mais... E foi o lugar que mais me deu trabalho, porque o pessoal começou a querer achar que o sindicato era culpado e começou a dificultar a sindicalização. E quando eu soube, aí eu chamei o Martins e o Geraldo e dei um belo dos porcos. Falei, olha, aqui se eu participo da vida sindical, eu não vou proibir que funcionário meu participe. Portanto, não dificultem porque vocês estão indo contra o que eu penso. E aí melhorou um pouco. Mas era basicamente... Porque o ambiente ficou muito ruim lá. Eu não sei se é o lugar que tinha mais gente que acabou envolvido ou não sei. Porque detalhe eu não da área operacional eu não conheço, né? Bom, depois, evidente, nesse período, né, posterior, um pouco antes e depois da greve, né, que eu acho que foi o ponto mais alto da ebulição aqui em Osasco. Mas como é que era a relação, a orientação da empresa em se passava para os gerentes, para aqueles responsáveis por contratação, ou mesmo aqueles que tinham que atuar com os trabalhadores dentro da fábrica, olhando como, diria a época, olhando ideologicamente como nunca subversivos. Nunca houve orientação nenhuma. Não tinha, esse aqui é subversivo? Não, nunca houve orientação, mesmo porque é muito difícil você classificar naquela época. Não houve. Eu posso te dizer coisas, quem mandava aqui, por exemplo, Carlos Sá, que foi dos maiores procurados da coisa, dormiu lá em casa um dia. Carlos Sá, era um advogado, ele conhecia advogado trabalhista, juiz trabalhista. Era amigo do papai, um dos dias de fuga dele dormiu na minha casa. Na minha não, na casa do papai. Não tinha esse tipo de... Nunca houve esse tipo de restrição para esse movimento ou não. Quer dizer, eu até seria mais suspeito do que o velho. Porque o velho, inclusive, quando 40 e pouco, frequentava as reuniões do Luiz Carlos Prestes, coisas desse tipo. Não que ele fosse comunista, mas ele admitiu. Tá certo? Então, dele não teria esse tipo de olho. O Albertino trabalhou lá, ele sabe que nunca teve essa orientação. É verdade, foi antes desse tipo de movimento. Mas durante o tempo que você trabalhou com o velho, você nunca recebeu qualquer tipo de orientação desse tipo. Quem passava
as Aí é França recomendações... Pinto, não vem com essa não era história. seu pai, era o França Pinto. Isso deu problema. O França Pinto era muito duro. Isso deu problema, não nessa área ideológica, mas ele era muito... Esse era um sujeito complicado. Ele foi complicado, inclusive, para o papai. Né? Eles tiveram atritos. O França Pinto era... Ele seria o reacionário de hoje, só que ele já era velho, não existia nem a palavra reacionário, né? A empresa, Luiz, ela fez, depois da greve, ela produziu um relatório da greve, né, que encaminhou aí aos militares. Em tais depoimentos, como se... Nós fizemos. Fez? Não fez? Não, nós fomos interrogados, houve depoimentos, mas relatório feito por nós, Não. desconheço. A empresa chegou a produzir alguma lista de funcionários ou grevistas para... Desconheço. Não teve. Não, eu desconheço. Tá, entendi. Não seria, mesmo porque nós não tínhamos conhecimento suficiente para fazer qualquer tipo de... O que eu sei que houve foi por ordem deles no dia seguinte ou parecido. Eles andaram arrombando armários dos empregados na fundição, acho que ou na açaria, não sei. E alguns foram encontrados material subversivo. O que não quer dizer nada, porque ele podia estar concordar com aquilo ou ter recebido o material e guardado no armário. Mas não por ordem nossa. Isso eu sei que houve. Bom, questionar. Fique à vontade. Não, tinha algumas coisas. Uhum. A Cobrasma era fornecedora do governo. Era um dos principais 100%, clientes. era Né? 100%. E depois de 68, 69, a Operação Bandeirantes, depois do DOI-CODE, o próprio Fleury, procuraram as empresas que eram fornecedoras do governo, ou que eles achavam que seria simpática ao regime, pedindo contribuições. A Cobrasma foi procurada. Eu era um suspeito. O Fleury estava investigando a minha vida, eu soube pelo Tuma depois. Quer dizer, lá que ele não ia pedir dinheiro, ele achava que eu estava do outro lado. A Cobrasma não tem registro. Não, olha, pode até ter procurado, o velho nem me contou, mas não deu. Ele nunca daria, ele disse que não daria sempre. Ele foi convidado para participar do INPS, por exemplo, e disse, não vou participar, não... Agora, o senhor voltou dos Estados Unidos, o senhor estava fazendo Estava estudando. Né? Em que ano o senhor voltou? Final de 65. Em 65 mesmo. Bom, o senhor estava aqui, na época da greve, o senhor estava... Estava no prédio. Estava aqui, Tava né? aqui. Porque uma coisa que me preocupa... Inclusive me reuni algumas vezes com a comissão. Que aí depois passou para mim, em vez do Alberto era comigo que ele se reuniu. Porque é o que ele falou, começou lá, depois quando oficializou, aí foi comigo. Já foi com o Zé Ibrahim, o nome dele foi toda hora, o João Cândido. Porque o Cândido era o mais ativo dentro da fábrica. O Zé Ibrahim estava em campanha política e tal, mas dentro da fábrica o Cândido é o que tinha uma liderança maior. O Ibrahim estava desligado da produção, né? Estava no sindicato. Estava. Agora, uma coisa que me preocupa é essa história da bomba de gasolina. Eu não sei se o senhor se recorda, o escritório da fundição, se ele ficasse aqui, quer dizer, aqui mais ou menos vinha a limpeza e acabamento, aqui ficava a macharia, a moldagem, que era um pátio bastante amplo. Daqui a aqui tinha acho que uns 80 metros aproximadamente. Aqui ficava o cartão de ponto. A bomba ficava mais ou menos aqui. Mas não era no meio, não, ela era colada naquele prédio lá, no de trás. Ela era aqui. A bomba era aqui. Mais e eles perto estavam aqui. aqui em cima. Eles se reuniram aqui em cima. Mais e ou eles menos ficaram uns com medo. 30 metros, Não concorda? sei, mas quem aí, eu não sei te dizer o que eles estavam vendo, mas eles só viam, porque eles não podiam agir. Não, é que eu trabalhei aqui.
Trabalhei aqui vários anos. Eu Pois tenho é. uma... Mas eles se reuniram, então você sabe, eles se reuniram num salão que tinha em cima, no segundo andar aqui desse prédio. Pois é, é que aqui na frente ficava o escritório dos engenheiros. O Martinez, né, que é o Martínez, o Odoni. Na época não havia celular, nada disso. Os telefones eram raros. Havia só o telefone interno. Só Pois é. telefone interno. Para ligar para Que fora... era aqui, que era pro lado de cá, É. que tinha cabine de telefone. O Martinez tinha telefone na sala. Ele Não, tinha não, dois todos tinham, mas aparelhos. estou dizendo, a central telefônica era aqui. Ah, por sim, era aqui perto. perto. Era aqui perto. Então, o único lugar que dava de frente para esse era a sala do Martinez ou a do Odoni. Aqui ficava o escritório da fundição, mais ao fundo aqui ficava o Mas eles estavam no controle de segundo qualidade. andar. Hã? Eles subiram para o segundo andar. Primeiro, né? Térreo Segundo, primeiro. o primeiro andar. Segundo pavimento. É. Mas a sala deles era no segundo pavimento? Deles era no segundo pavimento. Então eles estavam lá, Embaixo eles era a estavam- modelação e o depósito. É isso, esse era o problema. Aí eu eles com medo. Quer dizer, para observar teria que estar na sala do Martinez. Eu não Não, em estava lá. cima, não, diz que em cima tem janela aqui. Diz que tem janela aqui em cima. Aqui no escritório, aqui ficava o engenharia. Era da sala do Júlio DMX, isso que eu falei. Isso. Eles ficaram aqui e no escritório da fundição. Eu não sei te dizer aonde é, porque eu sei que é nesse primeiro andar desse prédio aí. Não, porque essa história do colocar fogo na bomba de gasolina, ela correu, virou uma verdade. Agora, se analisar fisicamente aqui, é bastante improvável. E eu não acho que era posso. mais gente tentando se vitimizar. Não, o pessoal estava assustado mesmo, viu? Mas antes estava assustado, talvez tentando se vitimizar, mas não com bomba. Quando esse negócio da bomba veio às 8 horas da noite só. Pois é. Mas eles já tinham se feito de vítima antes. Uma hora antes da polícia, quando começou a corre-corre. Quando eles ligaram para dizer que estava acontecendo. É. Mas eu não posso te garantir se aconteceu. O que aconteceu, sei que aconteceu. Agora, de que forma? Claro, claro. Não, é que o Martinez estava aqui nesse dia, né? Estava. Acho que estava. E, como era o único lugar que tinha telefone externo, a sala dele, a dele é Pode do ser. Odoni. Isso é tudo no primeiro andar. Tudo no primeiro andar. Ah, pode Tudo em ser, cima. certamente. E como é que tinha acesso? Porque eles fecharam o acesso com arquivos. Onde é que era o acesso? Não, aqui tinha uma escada. E com porta? Uma escada com porta. É porque eles aí, é que aí que eles puseram os Isso, arquivos. eles colocaram os arquivos, as pranchetas, as O que mesas. deu para pôr para impedir? Quer dizer, eles entupiram aquilo. Então, mas, na verdade, se pega fogo, Claro. teria sido um tiro no pé, porque eles aí Não, teriam era eles complicado, presos. era complicado. Eles se auto-aprisionaram. Exato. Agora, é que eu acho muito pouco provável que o Martinez, o senhor conheceu o Martinez, Muito. fosse permitir uma invasão da sala dele. Não, mas não é permitido. Aí foi. Não, aí. Mesmo aí- porque a sala dele é a partir de onde ele se contataria. Não, mas não houve invasão aqui. Aí estava todo mundo estava fugindo. Eu sei. Só tinha mestre e Não, engenheiro, eu sei, eu e sei. aí todos usaram Não, a tudo. eu palavra não sei. invasão aí é figurativa. Não, aí provavelmente ele eu estava garanto lá. para você que estava tudo liberado. Eu não sei, mas tenho quase certeza. Não, aí não tinha chefe nem. Aí era tudo igual. Acabou chefia, acabou tudo. Aí quem estava lá estava se defendendo. Não, mas eu acho que o Martinez não desistiria nunca de ele fazer os contatos a respeito do que estava acontecendo. Eu não sei se vai, de repente é dos tais que se assustou, né? Mas não sei se, olha, você está falando que ele estava, não garanto que ele estivesse lá, mas não sei te dizer. Pelos registros, aqui nem caberia todo aquele... Não, o pessoal todo estava aqui, o andar inteiro. É. Eram 60 e poucas pessoas. E do primeiro andar até a bomba, quer dizer, olhando assim, a distância seria de aproximadamente 40 metros. Não sei te dizer. É muito difícil que as conversas aqui embaixo fossem ouvidas lá em cima. Só tô imaginando. Não é conversa, eles não estavam ouvindo a conversa. Inclusive, pelo depoimento que eu ouvi aqui do sindicato, lá no filme do sindicato,
Teve gente que dizia, não faça isso, não sei o quê. Eles não ouviram nada disso. Eles estavam só vendo, eles não conseguiam ouvir. Eles não conseguiam ouvir. Você sabe, bom, eu trabalhei aqui até 66. 66, quando eu fui fazer o vestibular, eu saí. Sei. E não estava ali em 68. Mas conheci todas as pessoas. Conheci muito bem o Barreto, etc. E foi criado... O Barreto era funcionário da forjaria, né? Da forjaria. Da forjaria. E claro que depois que a fábrica foi ocupada... Ah, não, eu aí, sei, aí é diferente, mas estou dizendo, mas ele como operário da forjaria. Ele era apontador de produção da forjaria. Agora, é que foi criada essa história que o Barreto queria colocar fogo, etc. E que eu acho que é mais gente que estava aqui, querendo se valorizar perante a diretoria. Para nós não era, porque para nós nós não consideramos eles os heróis, nós consideramos vítimas, porém, era vítima tanto o operário que trabalhasse na produção, como mestre, como engenheiro. Agora, você conhecia bem o Barreto, você deve saber. Foi o único operário de todos os presos que estava armado. Por quê? Por que ele estava armado? Ele estava armado. Mas ele não você usou, ia né? trabalhar armado normalmente? Não. Mas ele não Algum de usou vocês arma. trabalhava armado? Não, ele estava armado. Mas a Cobrasma, Mas ele não usou arma. Não, claro que não usou. Isso aí teria aparecido. O que significa que ele tinha bom senso. Eu não estou negando. eu só Ele tô tinha dizendo, arma, mas não usou. Tem uma razão qualquer por que ele estava armado. Quer dizer, foi o único caso de porque eu podia ter mais armado. Ele sabia que havia ocupação, que a polícia chegaria. Se havia um movimento mais organizado, teria mais gente armada. O que você me perguntar? em 68, a Cobrasma tinha quanto tempo de funcionamento? 40, eu tinha 34 anos. Já tinha 34. Tá. Bom, então isso é mais para trás, né? Porque eu tive um relato de que a Cobrasma tinha, talvez nos seus primeiros anos, ou um pouco depois até, ela tinha um guarda-volumes que guardava armas dos funcionários, né? Que chegavam para trabalhar. Não soube. O Bertino era mais antigo que eu lá. Não me lembro disso. Eu também não. Nunca soube disso. Era Belgo Mineira antes, agora a Belgo também nunca soube de nada. Nós compramos da Belgo Mineira. O terreno, porque a Belgo era tudo, a Cimaf, era um terreno só. Ocupava. Então, mas depois eu ouvi essa história do Barreto. Ele falou não junto à bomba, mas junto à porta. Ao perceber que eles tinham jogado tudo e tinham fechado o caminho de saída, ele fez uma brincadeira. Que tal botar fogo na bomba de gasolina? Aqui, junto à porta, de onde dava para ouvir. Ah, bom, pode ser aí que ligaram, não sei. Agora, ele contava isso rindo da brincadeira. Agora, as pessoas depois, para se valorizarem, enfim, até para compensar a estupidez que eles tinham feito, que era de se trancar, acabaram criando esse mito. E o Barreto, apesar de tudo, era um cara de um tremendo bom senso. Eu não conhecia, não posso falar eu conheci nada, bem, nem a favor nem contra. Servi o exército com ele, éramos colegas no Cenearte. E é que é uma lenda que se criou. Claro, o senhor não estava lá para saber. Não. E o próprio doutor Roberto não soube dizer isso, mas acontece que fisicamente, por isso que eu fiz esses riscos aqui, fisicamente era impossível ouvir uma conversa junto à bomba de gasolina. Não, eles não ouviram, eles viram o movimento de tentar quebrar a bomba, sei lá. E depois o negócio de pôr fogo, eles vão pôr fogo, não sei o quê. Eu não sabia que o Barreto tinha feito isso, eles não falaram isso. Eles só disseram que eles estão tentando pôr fogo na bomba. Não, é que eles jogaram isso depois nas costas do Barreto. Como o Barreto está morto, desde 71, e quem o conhecia sabe que ele era um grevista, ele era um guerrilheiro. Ele não era um assassino, muito menos inocentes. Eu desconheço, inclusive, depoimento desse pessoal, eu não conheço.
Não sei o que depuseram. Se depuseram, eu nunca depus. É. Nunca me chamaram para depor. Agora, o senhor disse que não sabia a reivindicação. Não houve A reivindicação. reivindicação é de 35%. Isso era nacional, isso vinha há mais de 3 meses. Isso vinha desde o dissídio do ano anterior, Pois é, 67. isso desde novembro. Tinha mais Mas de 6 essa era a meses. reivindicação? Mas não foi dito. O Ibrahim, tanto que nós tivemos reunião do grupo dos 10 e não se discutiu isso. Houve uma reivindicação, foi atendido 100% da pauta. Porque ele disse, não vou discutir salário, porque o salário é um problema que vai ser discutido na categoria, não é da Cobrasma. É. Então, mas não era esse 35%. Naquele não. mesmo, no Não primeiro, era. a greve durou um dia só. A da Cobrasma, Cobrasma. não foi. E terminou de noite. À tarde, houve uma assembleia, essa que o Inácio falou, do pé da Cajarana, é aqui que é discussão, no sentido de que é local de discutir, né? E o Ibrahim, que estava no sindicato, foi chamado. Ele esteve no pátio, participou dessa... No pátio ali da frente, perto de onde era a engenharia, ele inclusive colocou a reivindicação de 35%. Segundo os Mas relatos... não para nós. Não chegou Não, para não, nós. foi na Assembleia. Ah, E o general Gaia parece que estava presente, ou algum representante dele. Eu não estava lá. E, nem eu. Nem eu não. Eu nem soube da Assembleia porque eles bloquearam, não entrava nem saía ninguém. é, Quer dizer, mas para a Assembleia foi aberto. Para a Assembleia foi aberto. Naquele eu fiquei o lugar. dia inteiro lá, não apareceu na minha mão nenhum papel ou nenhuma não tinha reivindicação. papel não houve. Mas não houve nenhuma reivindicação. E o Alberto desceu para discutir com o tal pé da Cajarana e voltou sem. O Roberto disse que foi junto com o Roberto. E voltou sem reivindicação. Eles disseram que não tinha reivindicação ainda. Era uma reivindicação difícil de atender, porque a inflação Não estava é, baixa. mas mesmo que se tivesse havido, eu lembrava. Quer dizer, não houve reivindicação. Agora, para os operários sabiam. Os operários sabiam. E que a reivindicação era a mesma da de novembro, os 35. Além de reivindicações específicas, né? Que eu acho que a Cobrasma, grande parte delas, não teria dificuldade de atender. Não, Sinalização a de do grupo rua. dos 10, do grupo dos 10 nós atendemos inteiro. Eram 16 reivindicações que eu não lembro mais, mas atendemos todas. Claro, até Não era melhoravam difícil. a circulação dentro da empresa, a Eu segurança. não lembro quais eram. Para ser honesto, eu não lembro, mas foi atendido, isso eu lembro. Agora, um outro aspecto que o senhor diz é o seguinte, do Lamarca, né? O Lamarca era comandante da Companhia de Petrechos, que é uma das companhias do 4RI. É outra figura que eu conheci bem, tá O certo? Lamarca, quando ele me chamou, e era o chefe do S2. O que quer dizer S2 exatamente? Não sei. Eu sei que é a parte de informação do quartel. O senhor tem certeza que era Absoluto. É. Porque E eu fui ele chamado. era da Companhia de Petrechos. Ele me chamou e como chefe do S2. É. O senhor se lembra também que ele ele treinava as moças do Bradesco. Não lembro. Isso eu vinha saber depois pelo jornal, nunca soube. Na E Manchete. nunca ofereceu para treinar ninguém da Cobrasma também. É claro. O Brasma não sofria assédio, né? Ele nunca sofreu, ele só me ofereceu, pelo contrário, ele dizia que nós tínhamos que reagir, que não podíamos deixar, quer dizer, se mostrava um radical do outro lado, do lado patronal, e que precisava das informações estratégicas da Cobrasma. E eu forneci. Porque Mapa, em 60, inteiro. a greve foi em julho de 68. A minha conversa com ele deve ter sido em abril, maio. O Lamarca saiu do quartel dia 26 de janeiro de 69, 7 meses depois. Em julho de 68, nós não conhecíamos o Lamarca ainda. E eu só conheci o Lamarca Nós em quem? dezembro. Nós
pessoal que trabalhava na Cobrasma, o Eu sindicato, estou dizendo, o mas, próprio Zé Ibrahim. mas ninguém conhecia, porque ele, quer dizer, provavelmente a alta cúpula conhecia dos contra-revolucionários ou dos terroristas, o que quiserem chamar. Mas ele só ficou conhecido em janeiro, lógico. Porque senão ele não estaria lá recebendo informações. Mas eu era da cúpula. Pois é, mas ele era o homem que recebia informações das empresas. Na véspera da greve, o Cândido, o Otaviano, o João Joaquim, vários elementos que iam participar, eles foram lá no meu escritório para avisar que ia haver a greve. E na ocasião, eu perguntei, vocês sabem que vai haver intervenção? Eles disseram, sabemos e não dá para voltar atrás. Mas em momento nenhum, nem antes, nem depois, foi se falado da ligação do grupo com a subversão. Pois é, e há uns fortes indícios de que não havia, por uma razão. Porque na Cobrasma, eles poderiam ter neutralizado qualquer ação na fábrica se o Lamarca conhecesse vocês. Claro. E tivesse dito, olha, tal lugar, se desligar o telefone ali, a companhia está fora do ar. Tá, Quer dizer, o Lamarca, ele ainda não estava atuando. Exatamente. É isso que eu queria dizer. a gente sabe Que essas informações não foram para a gente, que ele... Não foram, mas eu estou dizendo. Mas também foram não sei- passadas para ele. Mas foram passadas para ele. Ele tinha. a marca maior era, primeiro, reivindicações específicas. De cada companhia. E a segunda era contestar o regime militar, sem nenhuma conotação assim, Ideológico. ideológica maior, né? É mais no sentido de evitar a repressão. Pois é, mas isso eles não chegaram a falar com a gente. Não chegou a haver essa discussão. Agora, Por isso que eu acho que o movimento foi feito, de uma certa forma, pegou alguns líderes desprevenidos e eles não sabiam o que fazer. É verdade. Porque não chegou esse tipo de conversa com a gente. Isso é verdade. E eu sei que o pessoal esteve em Contagem para saber como é que foi a greve lá em Contagem. Da Belgo Mineiro. Na preparação da greve, eles estiveram lá. Eu fiquei sabendo isso depois. Pois é, nós não soubemos, não. Eu não sabia. Só soube, provavelmente depois, mas antes não. Nós fomos pegos totalmente de surpresa, né? Com o Brahma não tinha ninguém que soubesse nada. Na parte da direção da empresa, ninguém sabia nada. Sr. Vidigal, eu dei uma olhada no material que a gente encontrou no DOPS, no arquivo do DOPS. Aqui é um depoimento de 1970 do senhor José Teixeira Beraldo, que está identificado como um diretor. Da fábrica. E ele cita as reivindicações, ele cita uma a uma. Começa pelo aumento salarial de 35%, vai citando. O aumento é claro que é a primeira, mas aqui é enumerado no depoimento, que coincidentemente foi dado no mesmo dia 17 de fevereiro, foi dado depoimento de mais 3 outros dirigentes. Isso em 70? Dirigentes. Sim, mas isso é reivindicações que apareceram depois. Né? No dia Então, não mas tinha. se ele indicou, é porque de alguma forma a empresa teve conhecimento. Depois apareceu. Vocês tiveram aqui o depoimento dos empregados. Não havia reivindicação. É o que ele falou, eram os 35% que era anterior. E as da Cobrasma, todas que o Zé Ibrahim e o Cândido fizeram foram atendidas. Isso aí era reivindicação geral do sindicato como operário, industrial em geral. Agora, uma outra questão que a gente também encontrou é esse relatório encaminhado ao DOPS. Não tem uma assinatura de uma pessoa, mas tem aqui na última página que o senhor vai encontrar um timbre da Cobrasma, enumerando as pessoas que ficaram detidas nesse episódio aí do escritório, do controle de qualidade,
E no relatório está contando como se deu a greve. Então é um relatório da Cobrasma se dirigindo ao DOPS. E aí, se o senhor puder falar um pouquinho sobre isso, foi emitido então um documento contando e falando quem eram as pessoas, dando nome às pessoas. E quem fez? Tá, a Cobrasma. Bom, Está se dirigindo ao DOPS. mas cadê o pai? Quem é assim? Não tem o nome da pessoa. A gente queria também essa informação. Desconheço, é o que eu falei, eu desconheço totalmente. Nós vamos trocar figurinhas. Digo, eu vou te dar essas cópias e depois você vai dar as que você tem lá, que eu sei que você tem um Não monte. tenho lá. nada. Eu não tenho mais nada. Ah, eu estou no escritório, mudei tudo, não tenho mais nada de arquivo disso aqui. Não Você tem viu uns lá? panfletos? Eu lembro na época da não entrevista de uns panfletos da época da greve, o senhor tinha uma pastinha lá tão legal. Ah, isso acabou. E não era rosa, Faz pá. mais sentido, Não. 40 anos depois. Ah, isso... Não, mas a pastinha o senhor mostrou pra gente em 2008. Não, eu tenho passeio de recorte de jornal. Não Também é panfleto. interessante. Não, mas esse aí tem aqui, é o recorte de jornal. Não tem. Bom, Eu tenho recorte de jornal, não é... Eu não recebi, não... Eu vi aqueles folhetos que foram recolhidos no armário, nas coisas, eu vi. Mas Não nunca ficou com nada? Nunca não ficou cópia. Não, nem tirei cópia, aqui não estava nada. Mas aqui é aquela história, se não der nome, fica muito difícil, porque é alguém que estava lá dentro, como ele disse, tem 60 pessoas, como é que eu vou saber quem foi? Mas assim, ao que parece, havia pessoas do staff Tem, claro que havia. trabalhavam com os senhores lá que estavam contribuindo para passar informações de como as coisas estavam acontecendo. Não, Isso era como do total aconteceram, aqui não desconhecimento. estavam acontecendo. É, como aconteceram. como Mas é diferente, isso como não era, acontece. era do total desconhecimento da direção majoritária. Não, veja bem, isso aqui é um depoimento do que aconteceu. Não tinha nada de adivinhação, ou está acontecendo, ou vai acontecer, não. Isso aqui é alguém que estava lá dentro agora. É como ele disse, se floreou, se não floreou, se virou vítima, se não virou. Dou um monte de pessoa aqui que eu não... Deixa eu até ver se eu conheço algum. O Zé Braim. Zé Braim nem apareceu. O Zé Braim não foi lá. Quem estava na sala não viu o Zé Braim. Eu sei que ele não apareceu lá. Ele foi da Assembleia e foi embora. Na Assembleia. Mas ninguém viu. Então, quem estava preso lá não viu. Então, esse eu sei porque eu conversei com ele. E eu acredito nele. Quem é outro? O Groff eu não sabia nem que era do grupo, não sabia nada dele. Sabia que era da comissão. Ele foi da comissão, mas ele também não era chegado a trabalhar na comissão, não. Acho que ele não achava graça. Os mais ativos eram o João Cândido e o Ibrahim. O resto eu não conheço. E são pessoas que foram presas e sofreram lá dentro do DOPS. Isso que eu estou dizendo, a pessoa... Veja bem, mas aqui não é uma pessoa. Consoante informações obtidas de funcionários tidos como grevistas, como reféns, e observações de outros funcionários que participaram ativamente da greve, liderando o movimento, incentivando colegas aos seguintes empregados, entre outros, que somente poderão ser identificados quando retornarem a seu trabalho. Espera um pouquinho. Não tem carimbo da Cobrasma aqui, não. Que isso? Tem na última última não. folha, lá em cima. Aonde? Aonde é carimbo da Cobrasma aqui, gente? Esse redondo aí é. Aqui, Cobrasma S.A. não é Não, que peraí, te isso fez. foi escrito por ele, mas gente, que isso? Mas está se Tá vendo? dirigindo Olha ao como eu DOPS. deturpo as coisas. Não, Tá se dirigindo ao DOPS. não é Cobrasma.
é relatório que alguém fez sobre a Cobrama. Isso não foi feito pela Cobrama. Não uma coisa partiu da oficial Cobrasa. da Não, Cobrasa. não tem nada a ver com a Cobrasa. É só tomar cuidado, porque não partiu da Cobrasa, não. Ilustríssimo diretor do Departamento Tudo de bem, Ordem isso pode Política ser e Social. um delegado, quem se quiser, mas não partiu da Cobrasa, não. Partiu de alguém que ouviu depoimentos de gente da Cobrama, mas não é documento da companhia. Não, Se fosse... Diferente daquele outro. Hã? Diferente daquela Aí lista. também se o DOPS pedisse, A lista, não teria sim. como recusar, né? Lógico. Não, mas estaria assinado. Eu acho estranho porque não sai papel da companhia sem assinatura. Desculpe. E na sequência, a diretoria foi chamada ao DOPS, os diretores? Não. Nós não. Chamaram, pelo jeito, chamaram alguns desses funcionários que estavam presos, pelo que está aí, né? Eu não sei quem fez isso. Nós não fomos chamados. O Beraldo foi chamado como diretor da fábrica, eu estou lembrando agora, não lembrava. Só, mais ninguém. O Roberto foi, nem sei. Não consta, não. Não, que eu me lembro. Eu acho que chamaram só o Beraldo. Ele disse que foi a Guarulhos. Até que citou o Foi doutor chamado na Albertinho. Polícia Ah, é Federal de verdade. Guarulhos. Ele foi agora. Ah, não, mas aí foi nós que mandamos. Que foi quando estava. Isso ele foi no dia da greve, no dia seguinte, quando tinha um mundaréu de gente presa e estava. Não foi Polícia Federal. Ele foi lá exatamente para. Na base, Base da aérea. Guarulhos. Base Ele aérea. foi lá exatamente para dizer, olha, vocês estão com um monte de gente que não tem nada a ver com isso. Estava todo mundo lá, eu acho, agora você falou, eu lembrei. Deve ter sido alguém da fábrica, porque começa dizendo, comunicamos a Vossa Senhoria que a greve pelos trabalhadores em nossa fábrica, Por isso que eu estou dizendo. alguém deve ter parado, mas não se identificou. não se identificou. Não foi? E alguém que estava aí, né? É. Algum dos que estava aí dentro. Alguém que tinha não tinha familiaridade nenhum- suficiente para não precisar assinar. Tinha o quê? Intimidade Ah, suficiente sim, mas não. para não precisar assinar. Pode ser até informante. Isso é que eu ia dizer. Isso pode. Mas se é informante, nós não sabemos. Não é oficial da companhia. Ó, e ele está bem informado. É o horário que Aquela gera discussão tanta sobre o horário. controvérsia, tá aí, ó. Eu me lembro que eu escrevi uma reportagem 10 anos depois. Qual é o horário? E nela eu escrevi 8h30 aqui. 8h30 da noite? Isso. Quando houve a invasão? E quando eu escrevi a respeito, eu dizia 8h25. Surgiram vários horários, né? Mais cedo. Não, é 8 e pouco. Eu não sei se é 8h30 exato, mas é isso aí. Não, que seguramente é alguém que estava lá dentro, desse grupo que estava preso lá. Ou que se auto-prendeu, né? Não foi preso. Até às 22 horas. 22 horas é quando entra a cavalaria. Ele está bem, a força pública, né? Agora tem alguns pequenos detalhes que eu acho que é questão de memória mesmo. Porque o Barreto, ele foi preso no mesmo primeiro dia. Foi no dia seguinte? Foi no dia no seguinte. mesmo dia. Esse episódio do rapaz que se atirou no tanque desse óleo deve ter sido uma outra pessoa. Não, foi ele mesmo disse que foi ele. Mas ele Mas não pulou para impregnou a verificar. roupa? Hã? Não impregnou a roupa? Não é dentro do óleo. É que você não conhece lá. Tem uma. Ciaria. Acho que tem, vou tirar, né? Será que ainda tem? Aqueles tanques de óleo baiano? Acho que tiraram, né? Tem uma mureta desse tamanho assim. É mureta de contenção. E tem os dois tanques fechados. Então ali Se seco. escondeu entre os tanques. Não, ele pulou o muro e a impressão que dava, mas ele depois contando para alguém, que eu não sei quem é mais, ele disse que ele pulou para verificar se havia alguém lá. Sim. E logo depois putou para fora. Ele nem tentou pôr fogo, portanto, ele não se sujou, não. Tá. E como ele não foi preso no dia, ele foi preso no dia seguinte só. Essa pessoa, né? Que não é, o Barreto foi preso na mesma madrugada.
Ele foi preso ali na antiga Avenida Cobrasma. Quando eu pegar o revólver com ele, de fato estava com o revólver. Mas ele estava dentro da fábrica? Não, estava na rua já. Depois que a cavalaria passou... Mas de madrugada? De madrugada. Não sabia que tinha havido prisão de madrugada. Foi no dia seguinte, mas porque era madrugada. Ah, mas no dia seguinte, mas já estava com a mesma devia ser roupa, 2 então da nem manhã. deu tempo, então não 2 da deu tempo manhã. dele trocar a roupa, então pode ser. 2 da manhã. Quando eu falo dia seguinte é porque falam que prenderam porque identificaram pela Mas roupa. aí eu acho que é questão de detalhe, quer dizer, a memória, 40 anos depois, confunde mesmo. O que me disseram na época é que ele tinha sido preso porque foi identificado com a mesma roupa. Não sei. Pode ter sido na rua. Pode ser na rua, eu não sabia nem onde tinha sido. Ele ficou 97 dias preso. Ele saiu, acho que na véspera do ato 5, que foi dia 13 de dezembro, não de 68 mesmo. Não, mas aí é detalhe, quer dizer, não é o... Doutor Luiz, então, acho que... Como é que ficou a relação da Cobrasma com a comissão Mourão. depois da A greve? comissão acabou. Acabou. Não se... Aí nós começamos a ter contato Aí direto com o com o sindicato. sindicato. Mas Então a ali comissão acabou a comissão. Acabou a comissão. Natael foi preso, Oswaldo Leal, Valdemar Casemiro, Natael José da Silva. O Sidney foi preso, Sidney Leite, o Inácio Gurgel. São nomes conhecidos. Eu conheço pelo menos o Groff, né? Walter Carneiro Rina. Daí eu conheço o Gross. Mourão, Antônio Leme Mourão, ele foi presidente da cooperativa da Cobrasma. Mas no começo. Não. Da Coopergranja. Depois. O Mourão foi presidente. Quando virou. bom, mas nós Já era fora, já era fora. Já era mais ampla. Aí eu não conheci. O Pedro Tintino trabalhava na macharia. Ibrahim, Não, Ibrahim. Com conheço M. também. Natael Custódio Barbosa trabalhava na oficina mecânica, aquele que aparece na foto com a mão na cabeça. José de O Mello. Zé Ibrahim, para mim, é que está suspeito a dizer que estava lá, porque não estava. Ele não teve a fábrica, eu procurei ele o dia inteiro. Ele estava desligado da produção. Ele estava no sindicato. Mas aí ele não está dizendo que estava lá dentro, ele está dizendo das pessoas que participaram da sim. organização. Claro. Oswaldo Leal. Mas então esse jeito Foi da é muito cooperativa mais informado que todo mundo, pois Valdemar Casemiro, não lembro. Natael José da Silva. Sidney Leite. Se bobear não é nem Inácio diretor. Gurgel. É alguém que, não sei. José do Nascimento. Tá. Aqui os engenheiros detidos. O Martinez estava lá. Tá? Alberto Martinez. Eu não sei mais quem estava, honestamente. Sei que Geraldo o Menezes. O porta-voz dele provavelmente entrou em parafuso, então, porque o porta-voz deles era o Júlio Dabichinski, que era o único que conseguia conversar. Falar coisa com coisa, porque os outros estavam falando, o Meia estava falando bobagem, estava todo mundo falando meio atrapalhado. Então, para a gente entender, nós dissemos, fala um só e diz o que está acontecendo, um só. O Júlio era o jeito mais equilibrado que estava lá. É complicado mesmo, um momento de intensa emoção. As pessoas lembram de maneiras... os chefes aqui, eu não lembro deles, não. Celso Alves, Renato Celso Alves era Fortran, função, Renato também. Arnaldo Baruzzi, Também é, né? Carlos Função também. Davoglio, Sérgio Sépia, Arnaldo Barbosa. desculpe, Renato Fortran, Renato Fortran, você lembra? Renato, sim. José Hilário dos Santos, Nazar Davidson, não me é estranho o nome. José Tavares
Celso Alves, eu lembro dele. Celso era chefe da fundição, É. da serraria. Antônio Galhardo, O nome não é estranho, mas eu não me lembro dele. Eu não sei nem quem é. Juvenal Santério, Ivan Chapronzai, Antônio Dias Oliveira, Osmar Santana. Bom, doutor Luiz, primeiro, eu não sei se o Espinosa ou o doutor Albertino tem algum questionamento mais. Não, antes de chegar aqui nos nossos amigos da imprensa aqui, mas assim, já evidentemente te agradecendo muito por contribuir, né? Pode dar cópia para ele, Cris, se for cópia. Depois você vai me dar as suas lá. Eu te dou o que você tiver, mas o que eu tiver, eu não tenho. A Júlia talvez tenha muito mais que eu. Eu vou. Né? É que a Júlia disse que tem uma lista lá. Lembra que ela falou que tinha uma lista de Você me deu duas 100 coisas aqui. Essa aqui é para dar Um é o também? depoimento do doutor Beraldo e do o outro é o Beraldo. relatório. Bom, seguramente. Espera um pouquinho, isso aqui é na Polícia Federal, não é não? Não é O Beraldo foi com o Roberto na Polícia Federal. Agora eu lembrei, tá vendo como o negócio de 40 e tantos anos atrás, o Beraldo foi junto com o Roberto Luiz na Polícia Federal. Eu acho que foi na base aérea. É. O Roberto falou aqui. Eles foram juntos para poder liberar a turma, porque estava um mundaréu de gente preso lá. Pode falar, filho. Não, que a Júlia faz menção a uma lista, ela fez aquele dia de 190 nomes, né? Algo em torno disso. Aí eu estou tentando ver se eu consigo ver se ela acha essa lista, que para nós é interessante, né? 190 nomes, o quê? Uma lista do quê? De pessoas que foram detidas no dia? É. Ah, sei. Quer dizer, mas não envolvidas. Não. Porque no dia levaram todo mundo. Mas né? levaram mais de 190. Não, eu estou falando que ela tem uma lista de 190. Como é o maior número que até agora foi citado de relacionados. Que eles não deram essa lista. Eles foram lá pessoalmente por causa disso, porque eles disseram, não, nós queremos ver o pessoal, porque eles não forneceram para nós a lista de quem estava preso. Então, como é o número maior de até agora que apareceu de uma lista relacionada... Eu nunca vi nem essa. Aqui. Então eu ver se ela me passa pra gente, né? Agora eu acho que ela vocês... deve saber mais que nós. É provável. Mas eu acho... É mais moça também, né? Mas eu acho que seguramente vocês têm como levantar também no arquivo do Estado, né? Porque tem muita informação que vem com esse caráter mesmo, confidencial, que está lá no arquivo do Estado. E é uma, como é que fala? É uma garimpagem que tem que ser feita lá, porque não é tão simples de encontrar tudo. Então a gente também está garimpando lá para achar muito mais como, evidente, como registro histórico, né? Que é o objetivo desse trabalho. Então, assim, explorando, né? Porque eu acho que são poucas oportunidades que a gente tem de poder conversar contigo com essa profundidade. Porque então, não procura. Pois procurar, fala. a culpa é minha, né? Então tem o Jefferson aqui, o Leandro e a Nancy. Se quiserem fazer perguntas, fiquem muito à vontade. Acho que sobre o episódio da greve, acho que já está bem esclarecido. Gostaria, primeiramente, de saber a opinião pessoal do senhor a respeito do regime, a respeito do golpe. De 64? Isso, de 64. Eu acho que ele foi desvirtuado. No início eu fui favorável, depois acho que desvirtuou do Costa Silva. Eu acho que houve um grande erro estratégico, que aliás, tenho a impressão de que não fazia parte da estratégia inicial. Foi o Castelo Branco não eleger o sucessor dele. Eleger no sentido de... a intenção dele era passar para um civil. Então essa revolução era prorrogar mais um ano, ou até prorrogar um mandato inteiro, e depois transformar para o civil. E aí os militares gostaram, e aí desvirtuou. E ele deve ter pago até com a vida por causa disso. Pode ser também, né? A suspeita existe. Mas é isso que eu acho. Acho que a origem, eu estava
participei e estava de acordo. Porém, a partir da não prorrogação do próprio mandato ou transmissão para um civil, para o próprio Castelo Branco, foi um erro. Porque aí ele aceitou a imposição do Exército e depois... Aí virou um governo militar que, teoricamente, era militar e não era na época do Castelo. Por que o senhor era de acordo na ocasião do... Puxa vida, eu preciso lembrar, mas tem tanta... Por influência, porque achava que realmente o país ia caminhar para uma república populista perigosa, sem base, estava complicado. Nós estávamos com uma inflação crescente e sem comando, já. E o próprio João Goulart já demonstrava que não ia ter condições de governar. Mas era coisa de estudantes. Recém-formado, eu me formei em 61, quer dizer, 62. Agora, hoje tem o pessoal que está defendendo intervenção novamente, né? Qual que é a sua posição sobre isso? O que o senhor diz? O pessoal que essas não pessoas viveu, que não viveu. Da minha idade você não encontra mais ninguém. Quem não viveu isso pode achar que é bom. Jefferson? O período da ditadura fez o senhor mudar, então, de posição a respeito do benefício que pode significar um regime militar? O período pós-Castelo Branco fez eu mudar. O anterior, não. Se bem que eu acho que o período do presidente Figueiredo foi semelhante, porque o presidente Figueiredo, a pior coisa para ele era ser ditador, embora ele dissesse, ajo como tal, porém, é aquilo que ele falou, eu não abro, eu arrebento. Ele era 100% favorável à ditadura. Ele não fez uma abertura para ele. O Geisel fez uma que confortava para ele, mas o Figueiredo fez para valer. Ele disse, eu vou entregar para quem for. E não entregou para o Sarney porque era obrigado. Porque ele era homem desse tipo. O senhor disse, a primeira resposta que o senhor apoiava e participou no início. Não, participei da passeata, nunca participei de mais nada, não. Nunca tive reunião secreta, nada disso. Participei da passeata. O senhor estava com quantos anos? 25. Garoto, né? Ainda era garoto, né? Era. Revolucionário. Revolucionário inteiro, né? Porque eu não estava já estava casado. Não... Nancy, você tem alguma pergunta? Ok? Muito bom. Doutor Albertino, tem? Não, eu só quero dizer que eu tive muito prazer em revê-lo depois de 40 e tantos anos. Foi mesmo. E eu também. A gente tem uma história comum. Eu estagiei com você na fábrica. Então o Albertino foi seu chefe. Não foi meu chefe, mas foi quem me ajudou a conhecer as coisas. Valeu a pena, eu gostei muito. Muito obrigado a vocês. E se eu puder, e se eu achar isso aqui que eu não tenho, que você cismou que eu tenho, mas não tenho. Não, acho Se que tiver, a Júlia tem. é a guardiã. Não, o que eu tenho é recorde jornal, o que você tem também. É só recorde jornal. Da greve da Cobrava, aquelas coisas. Eu no filme de sindicato eu vi um monte de coisa que eu não sei se é verdade ou não, mas me surpreendeu muito. Eu posso, porque pós-cobrar, pós-greve, nunca mais se falou comigo, nunca mais falaram sobre o assunto. Posso fazer uma pergunta só, João? Na sua memória, o que é mais forte? O que está mais vivo? É a greve ou o dia a dia da Cobrasma, faturamento, as questões de equilíbrio financeiro? Não dá para comparar, cara. A questão de equilíbrio financeiro é todo dia, não deixa eu esquecer. Esse fica vivo na memória sempre, não tem jeito, cada dia. Não, mas a greve foi um episódio. Mas veja bem, para nós da diretoria, a greve só foi um fato nacional no dia seguinte. Claro. No dia, nós não entendíamos nada.
Claro. Foi uma greve completamente diferente, foi uma ocupação de fábrica, no começo entrava e saía gente, depois parou, não entrou mais ninguém, não saía mais ninguém, não entrava mais ninguém. Por isso estou dizendo, no dia era uma greve normal, esquisita por não ter reivindicação, Claro. espírito formal. Mas no dia seguinte é que virou nacional, um problema não, minto, no dia seguinte não. No momento em que o governo começou a nos procurar, Isso. vou invadir, o Osasco está ocupado, não sei o que, aí preocupou, porque ele disse, bom, o negócio está muito diferente do que a gente está imaginando. Agora, houve danos ao patrimônio da Cobrasma? Não que eu saiba, a não ser alguns 2 empregados quebraram a perna, só que nós tratamos deles, pulando o muro, fugindo. Fugindo do local. Qual que era o número de trabalhadores que a Cobrasma tinha Entre em 68 3.500 e 4 mil. 3.000 e 4.000. Entre 3.500 e 4 mil. Mas né? somado as duas plantas ou só cobrar? Não, só cobrar. Só cobrar. E eles estavam no momento ali, ficaram Acho que dentro não, da que é empresa? turnos. Não, como ela começou 10 horas da manhã, o turno da noite, ela vira 3 turnos na fundição, na serraria, então não, devia ter menos. Devia ter uns 2.000, não sei. Talvez isso. Porque eu não sei qual era o número de pessoas. Não, aliás, 3 turnos, mas nem 2. E o turno das 2 horas não entrou. O quê? Porque um turno entra às 6, depois outro às 2 e a outra entra às 10 da noite. O das 2 horas acho que não entrou. O senhor, como empresário, tinha uma relação boa com os outros empresários da cidade, imagino. O senhor poderia citar alguns outros empresários? Como que era a relação dos outros empresários com os quais o senhor tinha contato com relação ao regime? Com relação ao regime? Ao regime militar. Então eu conversei com ninguém. Aqui de Osasco, não era nem fora. Eu ouvia muito na Federação das Indústrias, tal, eu só ouvia, mas aí eu era ouvinte, eu era o diretor ouvinte. Aqui da região eu nunca tive participação nenhuma. Mas uma avaliação sobre o que houve da Cobrasma não foi feito entre os empresários aqui, Não. próximos da Cobrasma? Não, porque a Brambovera era multinacional, então normalmente ele se fecha. A Lonaflex foi muito rápido o negócio, quer dizer, houve o fechamento e concordância dos diretores para ceder. Isso que você fez é importante, porque eu acho que não houve dano a patrimônio de nenhuma empresa, que eu saiba. Acho que nenhuma das empresas que tiveram a greve teve dano ao patrimônio. Eu acho que para nós teve o dano da cerca, né, que a PM quebrou. Um dia de trabalho E perdido. não pagou até hoje. E não pagou até hoje. Cobrar deles. Como é que A faz? cessação da produção, enfim. Não, isso sim, mas aí era greve. Aí Claro. é diferente. O patrimônio ficou intacto. Agora, hoje o senhor está fazendo o quê, doutor Luiz? O mesmo que o Albertino. O senhor tem uma chácara, então, em Boituva. A Onde o senhor volta minha em todo dia? Campinas. A minha em Campinas. Tá certo. Aqui, gente. Muito obrigado a vocês todos. Nós aqui Espero ter agradecemos. contribuído para alguma coisa. Com certeza. E isso aqui eu vou guardar só, porque eu não vou nem tentar descobrir, viu? Porque não adianta, não vou saber. Se foi o Beraldo já morreu. Tenho a menor ideia quem possa ter sido. Tem um Vaz aqui. Mas Tem um carimbo do Ministério do Trabalho. Mais gente recebeu. ou mandou. É. Será que não é relatório do Ministério Público para a polícia? Mas fala na nossa fábrica. na nossa estranha. alguém de lá. Pelo tom da redação é alguém de dentro. Porque por que mandaria para o Ministério do Trabalho? Não sei, eu fico aqui? Mas ele faz referência aqui aos homens que eu te falei, eu sei o que eles eram.
estiveram no escritório da administração e tentar conectar ou iniciar, mal escrito aqui, entendimentos com os grevistas na fábrica sem qualquer resultado, os senhores Pedro Calumo e João Ferreira, representantes da Delegacia Regional do Trabalho em São Paulo. Agora eu te falei, esses caboclos estiveram lá. Ah, e teve o Ralph Zumbano, também lembro também, mas era representante do governador, bem como representantes da Polícia Federal, do Departamento de Ordem e Polícia Social e do doutor delegado de polícia de Osasco. Isso eu nem sabia que tinha estado lá. Coitado de andar por baixo, que invadiram a delegacia dele. Nem sabia. Esse é o Ralph Zumbano, agora eu lembrei. Que era lutador de boxe, ele era da Secretaria do Trabalho do Governo do Estado. Mas também é aquela história, chegou lá na fábrica e disseram para ele, não tem que dar satisfação para vocês. Tchau. Ok? Colocado, doutor? Maravilha.